Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos a esta segunda parte do tempo comum na nossa jornada de desenvolvimento espiritual. Nos encaminhamos para já o fim do ano litúrgico e, como muito bem expliquei nas 3 aulas anteriores de introdução e primeira parte do tempo comum, expliquei o que é este tempo. Este tempo é um tempo em que a Igreja medita a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Também a memória dos santos, solenidades em torno da Virgem Maria e também de nosso Senhor. Mas de forma muito simples, este tempo ordinário é o tempo maior na Igreja e que o Senhor nos permite a uma vivência maior e profunda dos Evangelhos, a meditação profunda dos Evangelhos. Por isso que insisti muito aqui, insisto, que esta jornada, mais do que um estudo racional do ano litúrgico, nós queremos trazer meditações a partir dos textos litúrgicos e da liturgia da palavra. Aprender a rezar com a Igreja e através da Igreja. Então, sei que muitos de vocês já têm a prática da leitura, da primeira leitura da liturgia da palavra, do Salmo, da segunda leitura, do Evangelho ou dos dias de semana, como eu indiquei que o fizessem. Mas agora, nessa segunda parte do tempo comum, após essa introdução, dizendo o que é este tempo, como vivê-lo bem, também sobre ali um plano de vida, as práticas de piedade durante esses dias importantes, os livros que estão descritos no planner, as formas de meditação, enfim, tudo isso que vocês já sabem. Agora eu gostaria de comentar alguns textos do tempo comum, junto com vocês, para que vocês possam aprender também a rezar com os textos que estão aqui, ou seja, com a oração coleta, sobre as oferendas e depois da comunhão que o missal nos traz, como também depois os prefácios do tempo comum. E nós veremos que este tempo é um tempo muito profundo, em que, como disse, a Igreja vai meditar, ruminar estes mistérios que celebramos. Tanto é que na primeira semana do tempo comum, nós temos esta oração coleta, Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que se viu. Ou seja, nos dar luz para sabermos aquilo que deve ser feito no nosso crescimento, na nossa jornada de desenvolvimento espiritual, mas não só a luz para o que deve ser feito, mas para a coragem para realizar o que se viu. E o que nós vimos? Nós vimos o grande mistério do Natal do Senhor. A primeira parte do tempo comum, esses primeiros domingos, nós meditamos as realidades do Natal, profundas, como também a Sagrada Família, a Epifania, o batismo do Senhor, ou seja, são mistérios que nós rezamos, contemplamos, mas agora nós temos que ter coragem para realizar aquilo que nós vimos, aquilo que vimos através da liturgia. Coragem para realizar na nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou e está pedindo de nós. Não basta somente que contemplemos os mistérios da redenção e da salvação e os celebremos, mas com coragem nós apliquemos essas verdades de fé, aquilo que aprendemos na nossa vida ordinária. A oração para depois da comunhão nos diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, que refazeis nossas forças pelos vossos sacramentos, nós os pedimos a graça de vos servir por uma vida que vos seja agradável. Ou seja, as nossas forças, elas são refeitas pelos sacramentos que recebemos.
Não nos esqueçamos que o tempo comum é um tempo de uma jornada muito grande, é um tempo ordinário, onde vamos meditando as parábolas, os ensinamentos de Jesus, e vamos colocando isso em prática. Mas ora, é preciso ter força para isso. E nós tiramos a força aonde? Dos sacramentos. Os sacramentos, eles nos dão a força necessária. E quais sacramentos nós recebemos mais assiduamente, como já disse? A comunhão e a confissão. São os dois sacramentos que mais assiduamente nós recebemos. A comunhão e a confissão. Confessamos e comungamos. Confessamos e comungamos. Confessamos e comungamos. Durante o tempo comum, esses dois sacramentos vão nos refazendo, vão nos dando força para continuar. E isso é muito importante, porque ao término da celebração eucarística, nós constatamos essa realidade. Deus refaz as nossas forças pelos sacramentos. Como disse, principalmente o da comunhão e o da confissão. Também não nos esqueçamos que no tempo comum é um tempo em que nós frutificamos em boas obras. Como é o maior tempo, é o tempo em que nós temos a maior oportunidade para crescer e praticar as boas obras. E por isso nós pedimos na oração coleta do terceiro domingo do tempo comum: Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras. Nós pedimos que Deus nos dirija segundo a sua vontade. A vontade dele, a vontade do Senhor, aquilo que rezamos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Ele vai dirigir as nossas ações segundo a vontade dele, para que, em nome do Filho, ou seja, as boas obras são praticadas sempre em nome do Filho. Tudo o que fazemos de bom, de justo, de verdadeiro, é por Jesus, é por amor a Jesus. Mas não podemos perder esta verdade. Tudo o que fazemos, fazemos por amor a Cristo. Fazemos por amor a Jesus. Fazemos pela igreja, porque amamos a igreja. Então, as boas obras não são somente obras que fazemos e realizamos porque somos bonzinhos ou somos uma ONG. Aonde está a diferença? A diferença está no porquê eu faço isso, no fim último, na causa final disto. E qual é a causa final? A causa final é o amor a Deus. Eu faço isso por amor a Deus. Então, o tempo comum é este tempo em que nós vamos frutificando cada vez mais nas boas obras e tendo oportunidade, para praticar as boas obras. No sétimo domingo do tempo comum, nós temos uma realidade muito importante, que é a meditação a respeito das realidades espirituais. E aqui nós vemos as duas faces dessa mesma moeda. Diz assim a oração coleta: concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Então, as realidades espirituais, percebam, não são meditadas somente no tempo do Natal, no tempo da Quaresma, da Páscoa ou no Advento. Mas elas são meditadas sempre. O exercício da meditação de realidades espirituais são sempre, todos os dias. E porque nós meditamos as realidades espirituais, nós praticamos palavras e ações que agradam a Deus. Ou seja, a fé, a meditação dessas realidades, os atos de fé vão fazendo com que nós mudemos todos os dias. Por isso que o nosso plano de vida tem um momento do dia da meditação da palavra de Deus. Você pode meditar os evangelhos, as leituras, como disse, tomar os textos do missal para meditar. Você pode ter um livro de meditação, você pode tomar uma realidade de fé, uma verdade de fé. Por exemplo, no tempo comum nós temos Corpus Christi, que é uma solenidade. Naquele dia, meditar sobre a realidade da Eucaristia. Tem um livro, uma coleção, na verdade, que se chama Deus Conosco. É uma série de livros que trazem meditações para cada dia do ano, dividido em 3. Então, você pode
também adquirir esta coleção. Para cada tempo, né, do ano litúrgico, nós temos dias específicos e cada dia a meditação para aquele dia. Então, no dia do Corpus Christi, você vai meditar a Eucaristia, não propriamente os evangelhos ou as leituras, mas a realidade da fé da Eucaristia. Então você vai pegar ali, né, os textos, por exemplo, a sequência de Santo Tomás de Aquino, você vai tomar o catecismo, um escrito de algum santo, sobre o dogma da Eucaristia, e você pode ali rezar em cima disso. Então, a meditação das realidades espirituais nos levam a praticar as ações e palavras que agradam a Deus. Não há uma dislexia, né? Ou seja, aquilo que eu rezo não é aquilo que eu faço. Ou seja, se eu não rezo bem, eu não mudo. E se eu não estou mudando, é porque eu não rezo bem. Não tem como eu rezar bem e não mudar. Não tem como eu rezar bem, meditar profundamente e as minhas palavras, as minhas ações continuarem as mesmas. Ou eu não estou rezando direito, né? Ou eu estou omitindo a minha vida espiritual. Então, se eu rezo bem e faço bem, automaticamente, consequentemente, gradativamente, não de uma hora para outra, as nossas palavras e ações serão mudadas. Tá bom? Então, o tempo comum nos lembra também que as meditações das realidades espirituais são sempre, não são para os tempos maiores, né, da igreja, de maior solenidade. Bom, também não esqueçamos que o tempo comum nos recorda de que estamos no mundo, estamos aqui, de que a santidade se dá aqui. Por isso que no 8º domingo do tempo comum, a oração que a igreja faz é esta: fazei, Senhor, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais e a vossa igreja vos possa servir alegre e tranquila. Então, nós também rezamos pelo mundo. Para que, bom, se o mundo caminha em uma ordem de paz e tranquilo, a igreja também pode servir a Deus alegre e tranquila. Porque a igreja militante está neste mundo. Então, se este mundo é um mundo em que as coisas decorrem na paz e em tranquilidade, a igreja pode servir a Deus em paz e tranquilidade. Se o mundo se alvoroça em guerras, em destruições, em problemas, consequentemente a igreja também é afetada por isso. E é prejudicada por isso. Então nós rezamos pela igreja que está no mundo. Rezamos com a igreja que está no mundo, para que possamos servir alegre e tranquilamente a Deus. Não nos esqueçamos disso. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade que está alicerçada aqui. E o tempo comum quer nos lembrar disso, das realidades ordinárias do nosso dia a dia. A santificação se dá aqui, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na minha família, na minha rua, no meu trabalho. Enfim, aonde eu estou é ali que essas realidades devem ser transformadas e mudadas. É a vida ordinária, é a vida pública de Jesus, a saída, a pregação do Evangelho. Deixar-se ser discípulo de Jesus e anunciar o Evangelho. Então, o tempo comum também nos recorda que estamos inseridos aqui e que a igreja serve a Deus alegre e tranquilamente, enquanto o mundo serve a Deus e está em uma ordem tranquila e em paz. Na oração sobre as oferendas desse 8º domingo do tempo comum, a igreja nos recorda algo muito importante. Nos diz: ó Deus, que nos dais o que oferecemos e aceitais nossa oferta como um gesto de amor. Fazei que os nossos dons, nossa única riqueza, frutifiquem para nós em prêmio eterno. Ou seja, nos recorda que a única riqueza que temos é o próprio Cristo, ou seja, os dons, o pão e o vinho, a Eucaristia. Não nos esqueçamos que a única riqueza que temos é Jesus. A única riqueza que temos é Ele. E não podemos esquecer disso. É a nossa oferta de amor, ou seja, oferecemos a Deus tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, a pobreza do pão e do vinho, Ele nos devolve a nossa maior riqueza, que é o próprio Cristo. E a oração pós-comunhão deste dia
do 8º domingo do tempo comum diz: saciados pelo dom que nos salva, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia e pedimos que, pelo mesmo sacramento no qual nos alimentais deste mundo, nos leveis benigno a participar da vida eterna. Lembra que a Eucaristia é este alimento da peregrinação. Enquanto caminhamos neste mundo, somos alimentados como o povo do deserto pelo maná e, no fim da vida, possamos estar preparados para a realidade do céu. Então, o tempo comum recorda esse tempo de peregrinação, ou seja, somos peregrinos que estamos caminhando, em direção à casa do Pai. No 13º domingo do tempo comum, a oração coleta traz algo muito importante para nós e que nos recorda também que não só a meditação das realidades espirituais são importantes, mas que o estudo da doutrina é muito importante. Nos diz assim: ó Deus, pela graça da adoção, nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Ora, como nós não seremos envolvidos pelas trevas do erro? Deus que já nos adotou como filhos da luz, nós pedimos que Ele não nos deixe ser envolvidos pela treva do erro. Como isso é possível? Quando nós dedicamos o tempo necessário para o estudo e a meditação da Palavra de Deus. Cada vez que nós meditamos a Palavra de Deus, cada vez que nós lemos os livros a respeito da doutrina, o catecismo, e estudamos com profundidade as verdades da fé, nós vamos expulsando para longe de nós as trevas do erro. E vai brilhando a luz de Cristo sobre nós, para que o esplendor da verdade permaneça em nós. E nós sabemos que hoje existe muita confusão doutrinária. Muita confusão doutrinária na igreja. Muita. Nós sabemos disso. Existem inúmeras confusões. As trevas do erro, elas envolvem hoje muitos membros da igreja. Leigos, padres, bispos, religiosos. Por quê? Porque se afastaram do ensinamento perene da igreja e se deixaram levar por modismos e realidades novas. Então, as trevas do erro vão ofuscando a luz da verdade. E não adianta só nós pedirmos para Deus na missa, que é uma súplica, que não nos deixe ser envolvidos pelas trevas do erro, mas também devemos fazer a nossa parte, ou seja, o estudo. O estudo. O tempo comum, por ser esse tempo grande, é um tempo que podemos estudar muito a doutrina cristã. Tome um tema. Agora eu vou estudar Mariologia, Agora eu vou fazer o curso do Padre Lucas sobre o catecismo da igreja, A verdadeira catequese. Eu vou lá estudar o catecismo, lá resumido. Eu vou assistir aquelas aulas 2, 3 vezes. Vou fazer isso no tempo comum. Vou fazer o curso de jornada, Vou estudar o outro curso lá, Vou pensar sobre a igreja, O mínimo que eu preciso saber sobre a igreja católica. Eu vou lá, assisto as aulas e pronto, Vou estudar um livro, vou pegar um livro para ler que o Padre Lucas indicou, na livraria dele tem lá aquele livro. Vou pegar esse livro para meditar, Então eu vou lá, medito aquele livro, estudo aquele livro, Degusto aquele livro. Então não tem como as trevas do erro chegar em nós se estamos blindados pela estrutura, pelo corpo da palavra de Deus na igreja, que é a escritura, a tradição e o magistério. Então, não adianta só eu pedir. Eu tenho que fazer minha parte. Então, nós vamos observando que o tempo comum vai nos lembrando de várias realidades que a igreja nos traz, ou seja, o cumprimento dos mandamentos, as virtudes, lembrando as misericórdias de Deus, lembrando aquilo que nós devemos fazer,
retomando verdades da fé. Então, cada domingo do tempo comum, nós poderíamos comentar aqui todos, a gente fica aqui, né, dias e dias, mas tomar esses textos da oração coleta sobre as oferendas e pós-comunhão nos ajudam a ver o norte daquela semana. Não só da semana, nos ajuda a lembrar o que é o tempo comum. Porque senão, como eu disse já várias vezes aqui no curso, nós vamos emendando um tempo no outro e nós não sabemos dividi-los e não sabemos vivê-los bem. E quem que dá o tom? Quem dá o tom é a igreja, através das suas orações. Como eu disse já para vocês, lex orandi, lex credendi. Aquilo que se reza, aquilo que se crê, aquilo que se crê e aquilo que se reza. Então, que nós possamos meditar com profundidade, também nos domingos do tempo comum e nas semanas que se seguem, essas orações, que podemos repeti-las todos os dias da semana, meditando-as e buscando descobrir a vontade de Deus para a nossa vida através da liturgia da igreja. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.